Semri diz à mãe que os Caraça estão furiosos com ela porque expôs Sem diante da família e ainda teve o surto de Nedim, somados à fofoca do romance das revistas. Seher promete fazer Aga lhe dar satisfação sobre o que o filho dele fez. Sivan chega gritando com Semri e ameaçando acabar com ela por conta do que fez. Seher tenta acalmar o filho, mas ele manda a mãe abrir os olhos e ver que Semri se comporta como uma vagabunda se envolvendo com Sem. Nurten implora para Nedim comer e reclama que ele está fazendo pirraça desde ontem, mas ele não aceita. Nurten oferece fazer qualquer comida que ele quiser e faz várias sugestões, mas Nedim só quer a presença de Semri. Aga promete dar uma surra no filho safado por assediar uma empregada, mas Sem discorda que tenha feito isso e não vai falar o que faz da vida agora, já que o pai não se interessa por ele desde a adolescência. Aga manda o filho vazar. Nurten aparece logo depois contando que Nedim não quer comer nada e só pediu para Semri voltar. Aga manda Nurten sair e fica matutando. Sivan se irrita com o silêncio de Semri e quebra um copo no chão, mandando ela falar o que fez com Sem. Seher implora por calma, mas também se desespera com Semri nem mesmo se defendendo das acusações. Seren espera Sem fora da mansão para perguntar que beijo foi aquele. Sem diz que foi antes de conhecer Seren, mas de qualquer forma a pirralha não tem direito nenhum de querer satisfações dele. Neriman espia de longe eles conversando. Sem relembra que o rolo deles foi temporário e agora vai procurar Semri, pois não é mais nada de Seren agora. Seren saca o teste para mostrar e grita por Sem, mas ele nem olha para trás para ver o que é. Neriman se aproxima da neta e pergunta o que é aquilo tudo. Sivan continua quebrando coisas na casa de tanta raiva por Semri não se explicar. Seher manda a filha ir para o quarto, mas Semri não tem medo e não precisa se explicar para ninguém, pois mesmo que tivesse beijado Sem, isso é algo particular dela. Sem espia pela janela os serviçais fazendo barraco. Semri manda o irmão se atrever a bater nela e Sivan não consegue se aguentar de vontade, mas Seher impede. Semri grita que Sivan não é pai dela, e mesmo que fosse, não se importaria de enfrentá-lo do mesmo jeito. Semri somente explica que só se defenderia caso estivesse apaixonada, mas não é o caso, pois jamais gostaria de um homem egoísta e que trata as mulheres como objeto como Sem, então foi só um beijo e nada mais. Sivan fica incrédulo e parte para cima da irmã a chamando de vadia, mas Sem entra bem na hora e segura o esquentadinho. Sem explica que Semri está mentindo, pois fugiu do beijo que tentou dar nela e ainda lhe deu um tapa. Seher manda ele soltar Sivan e sair da casa. Sem sai e Sivan quase vai atrás dele para dar uma surra também, mas Seher não permite. Neriman leva Seren para a rua para questionar aos gritos como ela teve coragem de engravidar. Seren retruca que isso é culpa da avó, pois só transou com Sem pensando que o casamento com ele estava garantido, mas agora tem a arma capaz de fazer isso acontecer e de quebra tirar Semri do caminho. Neriman quer pensar melhor no que fazer, mas Seren está morrendo de vontade de fazer Sem engolir tudo o que disse quando souber que será pai. Sem pega seu carro e sai da mansão. Neriman percebe que o bebê realmente vai mudar tudo. Seren vê Sem saindo no carro e se coloca na frente dele para impedir, gritando para ele sair e escutar algo importante que tem para dizer. Sem ignora e parte, enquanto Seren corre atrás do carro em vão com muito ódio. Seren cai no meio da rua e amaldiçoa o infeliz com todas as forças. Neriman ajuda a neta a voltar para a mansão. Semri fica no quarto escutando o irmão reclamando dela e de Seren. Sivan pensa que Seren e Semri estão se comportando como mulherzinhas para os patrões e não entende o objetivo disso. Seher exige respeito para as filhas e dá um mega sermão no filho por achar que é mais do que é na verdade, além de relembrar que ele não é nenhum santo, pois sabe muito bem das safadezas que Sivan fazia em Antáquia e prefere nem imaginar o que ele já deve ter feito em Istambul. Sivan perde a moral na hora e se faz de sonso. Seher menciona que as mulheres que Sivan perseguia também tinham pais e irmãos que ficaram indignados com as moças, então o filho não tem direito nenhum de reclamar com a irmã por algo que ele também fez. Seher também deixa claro que o filho não tem poder nenhum só porque é o homem da casa, pois é igual às irmãs que tanto julga. Sivan sai calado. Seher vai atrás de Semri no quarto e começa a falar do passado, contando que já era mãe de Semri quando tinha a idade dela e tudo era muito diferente em Antáquia naquela época. Seher lamenta não ser tão estudada quanto a filha e dona de si mesma, orgulhosa de que Semri tenha se defendido de alguém que quer mandar até no corpo dela. Seher entende que Semri tenha mentido só para provocar o irmão, mas não concorda que ela tenha beijado alguém sem amar, pois isso só vai fazê-la sofrer se entregando para homens que não valem a pena. Semri abraça a mãe após ela ter dado esse show de compreensão.
Neriman e Seren continuam na rua, igual duas mendigas. Neriman pede que a neta tenha paciência para usar a carta do filho de Sem na hora certa. Seren concorda, mas teme que Semri passe na frente dela. Neriman garante que Semri não é rival dela e a neta só precisa esperar uma semana para acabar tanto com Sem como com Senis, que tanto as desprezam. Mais tarde, as Yılmaz fazem um jantar na mansão. Seren relembra a avó falando que não vai adiantar ela só revelar a gravidez, pois Sem tem a mãe para defendê-lo, enquanto Seher com certeza vai ficar contra ela e Sivan é capaz de até matar Sem, acabando com todo o plano, além de Semri e Aga que não darão apoio nenhum obviamente. Seren deixa a panela derramar no fogo e as parentes ficam preocupadas com ela inerte. Neriman sussurra para a neta disfarçar o que está sentindo da mãe. Nurten aparece chamado Seren para ajudar Nedim. Seren tenta fugir da arapuca, mas não tem jeito. Nurten repreende Neriman fofocando ao invés de ralar e manda Seher começar a servir o jantar. Nedim fica com muita raiva de alguma coisa no quarto. Seren chega e fica confusa sobre a reação dele sozinho. Serra passa na frente do restaurante onde Dama está lhe esperando, trocando olhares com Nedim. Nedim relembra o fumo que levou da mãe mais cedo sobre seus rolos com mulheres. Dama atende uma ligação pedindo para ela voltar para casa para jantar e se despede das amigas. Serra entra e lamenta que a amiga já esteja saindo, pois queria pedir uma carona na saída só para ficar olhando o motorista bonitão dela. As outras meninas brincam que Dama gosta de Sivan, deixando a Patricinha super irritada. Uma mulher conversa com Sivan lá fora e Dama fica irritada. A mulher tenta pedir uma informação sobre a cidade para Sivan, mas ele não sabe responder pois também é novo no lugar. Dama pigarreia e manda Sivan trabalhar para ela agora. Sivan a trata com deboche e conta para a moça que talvez Dama saiba dizer o endereço que ela quer, já que é o GPS humano do próprio carro. Dama manda a mulher procurar no celular o que quer, sem saber que ele está sem bateria. As amigas observam do restaurante o mini showzinho que Dama fez com ciúme do motorista. Sivan não entende porque Dama foi tão mal educada e nota que ela está toda sem jeito. Dama desconversa e diz que não tem nada a ver com Sivan, mesmo ele nem tendo mencionado isso. Aga se estressa com a demora de Sem para vir jantar, mas Senis o acalma. Seher chama Aga para conversar em particular, mas como ele não quer, fala ali mesmo na sala sobre o que Semri lhe contou sobre não ter beijado Sem por vontade própria e o rapaz ter confirmado a versão dela. Seher só pede para ele controlar o filho e deseja bom apetite. Aga acha graça discretamente. Semri observa à noite no jardim. Sem chega em casa e a aborda contando o que ouviu ela dizer de ruim sobre ele mais cedo. Seren evita até olhar para Nedim enquanto tenta dar comida para ele, mas ele não come e ela se irrita com a enrolação, pois não vai tratá-lo como um bebê se for isso que ele quer. Nedim não dá a mínima e Seren desiste, achando até bom pois morre de nojo vendo um deficiente comer e ele devia era tomar soro na veia. Nedim não aceita o desaforo e pega a colher com a própria mão para comer, deixando Seren pasma com o fingimento. Seren pede para Nedim pelo menos dizer o que quer comer que ela traz, desde que ele pegue a colher sozinho. Nedim vai para a janela e fica observando Semri lá fora conversando com Sem. Seren chama a atenção dele e percebe o que está havendo. Ambos ficam com ódio. Seren mente que Semri abandonou Nedim para ficar com Sem e vai contar um segredo em relação a isso, sussurrando algo inaudível no ouvido dele. Nedim fica mais puto ainda e parte para fazer algo. Seren fica imaginando o que será. Semri explica que só assumiu que beijou Sem para controlar Sivan, senão ele iria acabar com Sem. Sem admira que ela seja tão valente, mas também é muito tonta, o oposto perfeito de Senis. Semri não acha que é tonta por não voltar atrás no que diz, mas Sem aponta que ela é tonta por não enfrentar as coisas do jeito certo. Semri reclama que ele está de novo tentando envolvê-la, mesmo sendo desmascarado. Sem adora isso mesmo, mas na verdade só quer dar a dica de como ela deve enfrentar a vilã. Basta ela pedir desculpas para recuperar o emprego de enfermeira e poderá continuar na mansão para fazer o que deseja. Semri deixa claro que Sem é tão inimigo dela quanto Senis e ele está dando um tiro pela culatra, mesmo fingindo que não tem medo dela. Nedim se aproxima deles na cadeira de rodas e assusta os dois ao chegar gritando para Sem não tocar em Semri. Sivan pula em cima de Sem e começa a bater nele do jeito que consegue. Seren debocha lá de cima do presente que mandou para os traidores. Semri fica desesperada e começa a gritar por ajuda. Seren desce as escadas gritando que Sem e Nedim estão brigando lá fora. Todos os integrantes da casa correm para ver.
Nedim continua estapeando sem. Os seguranças se aproximam para conter o surto do coitado. Aga chega e fica sem entender nada, enquanto ajuda a tirar Nedim de cima do filho. Sivan chega com Dama e fala para si mesmo como adorou o que Nedim fez com o safado do primo. Sem se levanta sem falar nada. Semri sabe que ele deixou Nedim bater nele para não machucá-lo. Aga exige uma explicação, enquanto todos observam chocados. Pouco depois, Dama comenta com a mãe a ironia de que Nedim supostamente não consegue nem comer sozinho, mas consegue dar uma surra em Sem, que nem tentou se defender. Seniz está muito abalada e não dá ouvidos à filha, deixando-a falar sozinha enquanto se tranca no quarto. Seniz chora desconsoladamente no chão. Dama fica ouvindo pela porta, preocupada. No quarto, Aga tenta fazer Nedim contar qual foi o motivo dele atacar Sem. Semri lava o rosto e se recupera do susto. Sem vaga pela cidade em seu carro como de costume e recusa uma ligação da mãe, depois acelera o carro perigosamente enquanto relembra Nedim batendo nele. Nedim para o carro no meio da estrada e desce para dramatizar, depois se joga no meio da pista correndo perigo de algum carro passar por cima. Seniz deixa um recado na caixa postal do filho dizendo que entende o motivo dele ter deixado Nedim bater nele e não aguenta mais essa situação. Seniz joga o celular no chão e dramatiza seu suposto sofrimento. Aga continua tentando entender Nedim, então ele decide falar que Semri não é uma das mulheres de Sem porque já é sua. Aga fica sem palavras. Ser pergunta se a confusão teve algo a ver com Semri, mas ela nem mesmo entendeu o motivo e não saberia dizer, só está com medo de que Seniz desconte Nedim. Ser acha que a filha está obcecada, mesmo sendo claro como esse povo é duvidoso. Seren chega cheia de deboche sobre o que aconteceu essa noite. Ser pergunta o que a filha sabe sobre Nedim, já que estava cuidando dele na hora. Seren se faz de sonsa e diz que Nedim estava comendo quando olhou para a janela e viu alguma coisa, logo se alterou. Semri percebe o que houve e precisa falar com Aga agora mesmo. Aga repreende Nurten, pois a culpa é dela por Nedim ter se apaixonado por Semri, mas ela procurou a pessoa errada para ele e isso só causou mais confusão agora. Seniz se aproxima para ouvir o marido falando que Nedim disse que Semri era dele. Aga fica sem saber o que fazer com tantas questões envolvendo a enfermeira naquela casa. Seniz decide se revelar quando escuta o marido citando a possibilidade de tornar Semri a esposa de Nedim e não vai permitir que isso aconteça. Semri entra na mansão e se prepara para ir ao escritório de Aga. Seniz diz que Semri é a responsável por atrapalhar o avanço de Nedim, que agora vai querer atacar todo mundo da casa, e fica indignada com o marido pensando em casar os dois. Aga esclarece que não vai fazer isso e nem pensa em falar nada com Semri, pois não vai admitir que ela entre naquela casa enquanto não se desculpar. Semri aparece bem na hora e começa por pedir desculpas a Seniz pelo que fez ontem, prometendo que não ocorrerá novamente se voltar a trabalhar. Seniz ignora, mas Aga consente e aponta para ela se retirar.